Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, a gente fez um vídeo aqui no canal listando 5 zebras, né? 5 campeões improváveis das ligas europeias, né? E eu venho aí com mais uma parte 2 desse vídeo, listando hoje mais 5 zebras que nós tivemos, 5 campeões improváveis de ligas europeias que nós tivemos aí na história. Vamos para a França. O Montpellier. Montpellier foi campeão da temporada 2011-2012 da Ligue 1. A Ligue 1, né, ela sempre foi uma das ligas mais equilibradas, né? Hoje você tem o PSG dominando a competição. E assim, em 2011, o PSG ele começava essa era meio poderosa, né? Essa era com a sua era de hegemonia na França, né? Essa coisa de ter dinheiro. E aí, só que nessa temporada 2011-2012 apareceu o Montpellier. O Montpellier tinha voltado para a primeira divisão em 2009. E a missão era apenas permanecer na primeira divisão na França. E o time acabou fazendo história. O time acabou sendo campeão, né, nesse ano de 2011-2012. O time era treinado pelo René Girard. Era um time com uma ótima defesa e os jogadores assim na frente que realmente eram muito bons, assim. E assim, os grandes destaques daquele time, você tinha o brasileiro chamado Hilton. O Hilton foi um zagueiro histórico da equipe e ele jogou bola até os 44 anos pela equipe francesa e entrou para a história, tá na história do Montpellier como um dos seus melhores jogadores. Outro destaque daquele time foi o Belhanda, jogador aí franco-marroquino, agora não sei se ele é franco-marroquino ou franco-argelino, mas o Belhanda, ele era um grande destaque desse time. E olha só, quem era o atacante daquele time? Olivier Giroud. Olivier Giroud, antes de toda a fama, né, que ele alcançou, o Olivier Giroud era o atacante daquele time do Montpellier. O Montpellier terminou aquele campeonato francês com 82 pontos contra 79 do PSG, derrubando aí o PSG. O Montpellier derrubou aí a equipe francesa, a equipe parisiense, naquele ano de 2011 e 2012. Vamos continuar na França. O Auxerre. O Auxerre foi campeão francês na temporada 95-96. O Auxerre é um clube pequeno, cara, de uma cidadezinha do interior da França, que na temporada 95-96 ele desbancou os favoritos, né, na ocasião e conquistou o seu primeiro e único título francês, né, sob o comando de uma lenda, né, um técnico chamado Guy Hux, que ele ficou 44 anos como treinador da equipe, né, e assim, os jogadores destaques daquela época, daquele time, o Laurent Blanc, campeão do mundo com a França em 98, tinha o Taribo West da seleção nigeriana, o Stefano Guivache, que depois foi para a Copa do Mundo de 98, o Lamouchi, um volante muito bom jogador, o Alain Gomar, lateral, que era um lateral muito ofensivo daquela equipe, e o grande destaque daquele time era o Bernard Diomede, né, o grande atacante daquele time, o grande goleador daquela equipe do Auxerre. O Auxerre foi campeão na temporada 95-96, o Auxerre seria mais ou menos uma espécie de Guarani de Campinas, aqui fazendo um parâmetro, né, o feito assim do Auxerre. O Auxerre, infelizmente, está na primeira divisão, né, está atualmente na primeira divisão. O Auxerre muito dificilmente assim será campeão francês de novo, mas está aí na primeira divisão, jogando aí, felizmente está na primeira divisão. O Auxerre campeão francês nessa temporada 95-96. Indo para a Alemanha,
A Alemanha, o Werder Bremen, cara. O Werder Bremen foi campeão da temporada 2003-2004 sob o comando de Thomas Schaff. E aquele time surpreendeu a todos, assim, porque o Werder Bremen não surgia assim como um dos favoritos, como uma equipe que podia brigar, mas o time fez uma montagem de elenco muito boa. Contratou o Andreas Rink, goleiro, tinha o Mitch Davala, que era lateral turco, que era bom jogador, jogou Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo 2002. Você tinha o Kristajc, zagueiro sérvio, o Frank Baumann no meio-campo, você tinha o Fabian Ernst, o Tim Borowski no meio-campo, o Johan Miku, francês, que era o grande armador daquele time, o grande pensador daquele time, e havia um brasileiro naquela equipe, o Ailton. O Ailton, cara, era um brasileiro revelado no Mojimirim, e ele era um cara até meio pesadão, assim, o pessoal achava ele meio gordo, assim, mas ele marcou 39 gols, 39 gols naquela campanha do Werder Bremen e ajudou o time a ser campeão alemão naquela temporada 2003-2004. Tinha também no time o Ivan Klasnic, croata, tinha o Caristeas, tinha o Aedo Valdez, paraguaio. Era um ótimo time e o time do Werder Bremen foi campeão com 74 pontos contra 68 da equipe bávara, da equipe do Bayern de Munique. Indo para a Espanha, cara, um dos times assim que eu acho que mais lembrados pelos brasileiros, né? O Deportivo La Coruña. O Deportivo La Coruña foi campeão espanhol na temporada 99-2000, né? O Campeonato Espanhol ele não costuma ver muitas surpresas, né? O título sempre fica entre Real ou Barça, de vez em quando aparece um Atlético de Madrid ali no meio do caminho, ali no meio dos dois. E aparece também um Valência às vezes, né? Mas assim, bem lá atrás, assim, na temporada 99-2000, apareceu um dos times mais lembrados, assim, e queridos pelos brasileiros, porque o La Coruña era um time que, o Real Clube Deportivo de La Coruña, né? Ele foi um time que adorava contratar jogadores brasileiros, né? Tinha jogadores como naquele tempo, Bebeto, Mauro Silva, Djalminha, Rivaldo, entre outros, né? E aquele time de 99-2000, o La Coruña, ele tinha times, ele tinha equipes que conseguiam rivalizar com a dupla Real e Barça. Eram bons times, os montados assim pelo Deportivo La Coruña. Eles já haviam vencido uma Copa do Rei, haviam batido na trave em 94, né? Perderam um título espanhol em 94, e até que na temporada 99-2000 eles conseguiram alcançar o título espanhol, né? O título de La Liga. E aí, naquele time, os grandes destaques daquele time era o Roy Mackay, holandês, que fazia gol adoidado, assim, um centroavante da seleção holandesa que tinha um apelido de fantasma, porque ele fazia gols assim improváveis, assim, gols assim do nada. Você tinha o Lionel Scaloni, hoje técnico da seleção argentina. O Lionel Scaloni foi o campeão estava naquele time, era lateral daquele time. O Donato, brasileiro, naturalizado espanhol, era zagueiro daquele time. O Flávio Conceição, o Fran, o Tristan era outro jogador que fazia muito gol, atacante daquele time. O Luque, o Valerón, o Pandiani, treinados aí pelo Javier Irureta, técnico espanhol, técnico histórico da equipe do La Coruña. E acho que o grande jogador daquele time, né, daquele time do La Coruña, era o Djalminha, né? O Djalminha que ele conta numa entrevista, né, que ele chegou no La Coruña na entrevista ele disse que vinha pro La Coruña ganhar títulos, né? E ele foi ridicularizado pela imprensa espanhola, porque, pô, o La Coruña é um time pequeno, né? O La Coruña é um time pequeno, porém bem tradicional na Espanha. E ele chegou dizendo que viria pro La Coruña para ganhar títulos e realmente conquistou, né? Conquistou o Campeonato Espanhol de 99 e 2000, entrou na história, está na história do clube espanhol aí com esse título de 99 e 2000. E para fechar, talvez a maior zebra, a maior zebra da história, assim, né? O Leicester City. O Leicester City foi campeão na temporada 2015-2016. Foi um conto de fadas, assim, o que rolou com o Manchester City, né? O Manchester City, ele, assim, cara,
talvez, não sei, coisa de cinema, um milagre, chame de que você quiser. Mas assim, dentre os elencos milionários da Premier League, né, a liga mais famosa do mundo, mais rica do mundo, o Leicester aparece como assim, campeão inglês, com 2 rodadas de antecedência, e era um time assim treinado pelo Claudio Ranieri, e quando o Claudio Ranieri veio treinar a equipe do Leicester City, a torcida torceu o nariz, falou, pô, o Ranieri e tal, né, o time vai arrumar com ele? E o cara conseguiu simplesmente ser campeão com o Leicester. Aquele time, os grandes destaques daquele time eram o Kasper Schmeichel, goleiro dinamarquês, o Danny Simpson, o Wes Morgan, zagueiro e capitão jamaicano. Você tinha o Robert Huth, que era zagueiro alemão, o Christian Fuchs, lateral austríaco. Você tinha o Riyad Mahrez, apareceu ali o Riyad Mahrez, argelino, o grande nome daquele time. O N'Golo Kanté, que foi eleito o melhor jogador da Premier League naquele ano, naquela temporada. Você tinha o Drinkwater, que depois foi jogar no Chelsea, o Okazaki, o japonês, o Slimani, argelino, e tinha o Jamie Vardy, né? O Jamie Vardy, que se tornou o grande símbolo, o grande ídolo da equipe do Leicester City. O Jamie Vardy, ele tem uma história, o Jamie Vardy. Ele trabalhava em fábrica, né? Ele trabalhou numa fábrica antes de ir jogando futebol em ligas não amadoras, mas ligas assim mais abaixo assim da sexta, sétima divisão, e ele trabalhava em fábrica para completar ele o salário. E ele acabou virando ídolo, se destacando nesses times pequenos, chamou a atenção do Leicester City, foi o camisa 9 daquele time, chegou à seleção inglesa por causa da boa fase no Leicester, e o título veio depois de um empate, né, com o Manchester United, e precisava da derrota do Tottenham, né? E o Chelsea empatou com o Tottenham 2-2, e aí a comemoração foi na casa do Jamie Vardy. Foi muito legal esse título aí do Leicester, e esse título foi talvez o título mais improvável de campeão numa liga europeia, porque se você pensar, cara, a Premier League é uma liga hoje muito rica, de muito dinheiro, de muitos times milionários, e é muito difícil, é quase impossível para uma equipe como o Leicester, uma equipe pequena, ser campeão inglês, né? Contra times que têm verdadeiras seleções, esquadrões, e tem dinheiro, muito dinheiro, né? Você tem ali Chelsea, você tem o Manchester United, você tem o City, você tem o Arsenal, você tem várias equipes, e o Leicester acabou rompendo essa dinastia aí dos gigantes, do Big Six, e sendo campeão inglês, talvez o campeão improvável, mais improvável da história das ligas europeias, o Leicester City. Bom, essa foi a parte 2 da nossa história aí sobre campeões improváveis das ligas europeias. Espero que você tenha curtido aí. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.